Olá a todos, meu nome é Sebastião, sou estudante de Filosofia da Faculdade Unicesumar e o objetivo desse vídeo é a apresentação da disciplina Prática Pedagógica, Tempo e Espaço, e o tema que eu escolhi para a gente falar é sobre as telecomunicações. Então, a gente vai começar contextualizando um pouco sobre o que seria o tempo e o espaço para a gente se aprofundar no tema e entender o objetivo aí da disciplina. Então, tempo e espaço, né? Espaço, quando a gente usa esse termo, é para se referir ao ambiente em que os eventos eles aconteceram, vão acontecer. Então, a gente fala muito no contexto, né, mais geográfico. Então, aonde está localizado, estamos falando de um lugar específico, uma cidade específica, um país, um continente. Estamos falando do planeta, algo fora do planeta. Então, aonde está, onde foi o evento, né? A localização dessa situação. E quando a gente falar de tempo aqui, a gente precisa tomar cuidado para não pensar em horários e achar que, por exemplo, num conceito que estamos falando é que horas aconteceu determinado evento. Não, mas é o ano que aconteceu dentro daquele tempo, né? Dentro daquela década, daqueles anos, quais foram os principais eventos, como estava a situação e como ele foi se desenvolvendo com o passar dos anos, dos dias, dos meses. Então, literalmente um processo temporal, né? Não exatamente sobre as horas, né? Mas sobre em qual momento aquilo aconteceu e como ele se desenrola, né? Como que essa situação ela segue dali em diante. Então, a gente vai falar sobre o processo de telecomunicações. Então, para a gente entender, o espaço que nós estamos explorando é a internet, é o espaço cibernético. Então, todo espaço físico, ele não é considerado aqui. Ou seja, as telecomunicações antigamente, que elas eram feitas por telefone ou elas eram feitas por cartas, isso não vem ao caso, isso não é dentro do espaço que vamos estudar. E o tempo que nós vamos falar, a gente vai entender o tempo atual, mas o nosso processo é justamente investigar como foi até chegar onde estamos hoje. Então, vamos pensar sobre o processo de comunicação. Os meios mais tradicionais hoje para a gente se comunicar com alguém é via WhatsApp, Facebook, até mesmo o próprio Instagram em si. Então, são ferramentas que permitem essas comunicações mais imediatas. E a juventude, né, os jovens de hoje, os nossos alunos, eles já nascem inseridos num universo em que eles já vão ter contato direto com esses meios de comunicação instantâneo. Então é só você mandar um áudio, uma mensagem, ligar ali por chamada de vídeo, que a gente tem isso imediato, contanto que a pessoa esteja online, né? Mas é bem rápido, é bem prático. E é importante a gente entender a necessidade disso, né? Do porquê que isso é bom, para poder termos conexão com as pessoas, uma vez que a nossa rotina ela não permite essa proximidade, essa conexão assim. Então, se a gente for parar para pensar, né, alguns ganhos, quando a gente tivemos a pandemia, foi graças a essas tecnologias que foi possível dar continuidade à educação. Se não fosse essas tecnologias, essas telecomunicações, eu não teria as minhas formações com essa faculdade e eu também não estaria aqui apresentando esse material aqui para vocês, né? Então, muito bom, graças à tecnologia que estamos aqui hoje, podemos ter essa comunicação. Mas nem sempre foi assim, né? Hoje é tudo muito rápido, mas antes não é. E quando a gente olha um pouquinho para a parte histórica aí da internet, a gente vai ver redes sociais que hoje em dia não existem mais, mas que quando existiam, o processo de comunicação ele era diferente. Então, isso que a gente precisa abordar nesse processo investigativo. Então, vamos explorar um pouquinho os antigos meios de comunicação dentro da internet, para verificar como era essa comunicação, né? Quais eram os recursos, como que era feito, como que era o linguajar, a escrita,
todo esse processo, até o tempo mesmo de resposta, de retorno do remetente. Então aqui eu vou separar a nossa turma em 4 grupos e vou dizer aqui 4 redes sociais, 4 meios de comunicação, mas caso alguém queira depois trazer alguma sugestão para trocar, também é válido. Mas vamos pensar aí em redes como MSN, Orkut, o MySpace e até mesmo o Outlook. Então, qual que vai ser o nosso objetivo aqui com esses 4 temas, né? A gente vai investigar o que foi essa rede social, esse aplicativo, quais eram as suas principais funções e como funcionava as telecomunicações desses aplicativos. Então aqui eu vou dar alguns exemplos, né? E também falar os objetivos, o que eu quero com essa atividade. Entender, dentro daquele aplicativo, era um aplicativo que eu podia ser mais formal ou mais informal. Então, por exemplo, quando se trata, né, de um e-mail que a gente vai formalizar, a gente precisa ter uma norma culta ali, ter um processo mais conceitual. Agora, quando a gente se trata de MSN, por exemplo, que é uma coisa mais pessoal, mais íntima, nasce aí, por exemplo, o internetês, né? Então, como que era a escrita dessa rede social, a troca de mensagens? Era formal, era mais informal? Quando a gente olha, por exemplo, para dentro dessas ferramentas, que tipo de comunicação que era possível, né? Então, o que era a mensagem instantânea, que ia rápido, retornava rápido? O que precisava de mais profundidade, como a descrição de um e-mail? Quando a gente olha, por exemplo, para dentro do Orkut, eu tinha a opção de mensagem, mas também tinha a opção de depoimento. O que significam essas coisas? Para que eram usadas, né? O MySpace, eu tinha lá o meu blog pessoal e eu tinha a opção de comentários e trocas. Então, como que funcionava isso? O que eu podia me comunicar com as pessoas dentro dessas plataformas, tá? Então, a gente vai fazer esse processo de pesquisa para conhecer, porque nem sempre foi só WhatsApp, Facebook, Instagram, e muito menos com essa facilidade que nós temos hoje. Então, o tempo de resposta, o jeito que era notificado era muito diferente também. Então, o processo vai ser fazer essa investigação e essa apresentação, e vamos fazer uma atividade de comunicação dentro desse aplicativo, dentro desse sistema. Então, dentro do grupo, a gente vai depois mesclar ali, né? Quem tiver com um Orkut, por exemplo, vai encaminhar uma mensagem para o pessoal do e-mail, que vai mandar para o MSN e assim por diante. E vocês vão formalizar mensagens dentro dessa plataforma, né? Como se fosse dentro. Isso pode ser por meio de papel, meio digital, fica a seu critério. Mas, poxa, se eu sou do grupo do MSN, eu vou mandar mensagens mais instantâneas, com internetês, com emoticons. Agora, já que eu sou do e-mail, eu preciso formalizar uma coisa mais aprofundada, mais conceitual. Poxa, se eu sou do Orkut, eu vou mandar ali um depoimento, mas se eu sou do MySpace, eu vou postar uma música aqui que eu tô ouvindo. Então, assim, os meios de comunicações e os remetentes, né, quem receber essas mensagens, vão responder e nós vamos estimar ali o tempo mais ou menos de recebimento para que a gente possa responder ali e viver um pouquinho que seja próximo do que de fato era, pois não era instantâneo. Beleza? Então, se não der certo de vermos tudo numa única aula, vamos ver na próxima também, dar sequência, né, na atividade específica. Mas o objetivo da pesquisa é entender como eram os meios de comunicação no espaço internet nos tempos antigos, quando não estava tão desenvolvida quanto está hoje, e medir um pouco de tempo, literal mesmo, no sentido de quanto tempo levava para mandar uma mensagem e até mesmo para ter um retorno dela.